E aí, Marcos? Tudo bom? Mais uma live. Fala, Daniel. Beleza? Como você tá, cara? Show! Fala, Bruna. Só aguardar a Márcia entrar e a gente começa, galerinha. Vou mandar uma mensagem pra ela. Fala, Jesus! Beleza, cara? Show! Bom, galera, esperar só mais um pouquinho aqui, ela já deve estar entrando. Talvez ela tenha tido algum problema com a internet aí. Vou aguardar mais 2 minutinhos. Já mandei uma mensagem para ela. Mas, enquanto isso, a gente vai... Eu vou... Aqui, ó. Acabou de entrar aqui. Oi, Márcia, tudo bom? Eu vou te chamar aqui. Só você aceitar. Só você aceitar aí que a gente já começa. Vamos pra cima! Jesus! Aí, Aê! Entrou? tive um probleminha aqui na internet, mas deu tudo certo. Ah, nada. Problema com a internet normal nesses tempos de coronavírus, nada. Esses tempos E aí, de coronavírus. querido, tudo jóia, Giba? Tudo jóia, graças a Deus. Bom, pra começar, feliz aniversário, né? Feliz aniversário. Né? Ah, obrigada! Feliz aniversário. A gente falou um pouquinho antes, eu não quis falar pra falar aqui. Feliz aniversário. Ah, que Parabéns. gostoso! Obrigada, Muita surpresa paz e boa. saúde. Que o resto vem, né? O resto vem, a gente bota energia e faz acontecer, não é? Exatamente. Então, para quem não conhece, esta é a Márcia, mas eu chamo de Mazinha, carinhosamente Mazinha, né? Isso E a aí. gente, ela é psicóloga. Fala um pouquinho sobre você, Mazinha, para quem não te conhece, por favor. Então, eu sou psicóloga com especialização em psicologia corporal, que na verdade é chamado como analista haitiana, mas eu prefiro falar psicologia corporal. E também com psicologia breve para atenção em crises. Essa especialização eu fiz na Espanha. É uma psicologia breve focada, também corporal, mas mais para atenção em uma crise. Por exemplo, a crise que a gente está vivendo nesse momento, né? Isso. Eu sei que a crise é externa, mas ela mobiliza bastante crises internas também, né? Com certeza. Então, essa é a minha linha de atuação e eu trabalho muito mente e corpo, a psicossomática, é a minha vertente de atuação como psicóloga.
Entendi. E hoje a gente chamou você aqui, né, para bater esse papo, porque realmente tem muita gente tá tendo que ficar louco dentro de casa, que não pode sair, não pode fazer nada. E hoje eu quero conversar com você justamente sobre como que isso tudo que vem acontecendo aqui com a gente mudou o comportamento, não só o nosso comportamento natural, né, como ser humano, mas também nosso comportamento em compras. E é aí que a gente vai, que eu quero entender, aprender, né, com você, porque é uma psicóloga formada, é especialista, e também a gente fundir nossos Integrar, né? conhecimentos. Na verdade, eu também tenho muito para aprender Sim, com todos nós vocês, como temos, já né? vem aprendendo, né? Deixa eu dar uma ajustadinha aqui, que eu acho que está muito para baixo. Pronto. Eu acho que Tá bom aqui o meu? para a gente começar, vamos lá. O que você acha que mais mudou, né, em relação ao comportamento das pessoas nesse último mês aí que a galera tá trancafiada, digamos assim, dentro de casa? Você que tem mais essa experiência, esse feeling diário, porque pra gente aqui mudou bastante, mudou muito, mas eu queria entender, para a gente começar o nosso conceito aqui, eu quero falar um pouquinho sobre o comportamento humano, para depois a gente ver como é que a gente integra isso no marketing, que é o que a gente usa aqui Legal, bastante. legal. Olha, dentro da minha linha de atuação, Giba, eu trabalho muito essência, a conexão mais profunda com a pessoa, né? Ela vem aqui, por exemplo, trazendo um trabalho clínico. Ela vem, às vezes, toda bagunçada, nem sabendo nomear sentimentos ou questões dela pessoais, e a gente vai aproximando do íntimo, do profundo dela, que às vezes mesmo ela tá tão distante. Eu vejo mesmo nossa rotina hoje que a gente faz tanta coisa para fora, daí linkando com a sua pergunta, né? Tanta coisa externa e que eu vejo nesse momento. E às vezes é o que um cliente vem procurar naturalmente na clínica, ou porque está mobilizado por uma crise pontual na vida, uma separação, ou ele está com um ataque de pânico, ou ele sente que ele precisa mudar, que ele já tentou várias coisas, mas sente que ainda não é ele não está cumprindo o propósito dele de vida. E às vezes vem por essa busca, às vezes espontânea, às vezes é um pouco apertada pela vida, e ele vem procurar a clínica. Mas Uhum. esse momento particular eu vejo que foi uma forçada geral com a galera, né? Então eu vejo assim que é um momento que as pessoas foram realmente forçadas a olhar para dentro, de estar dentro da casa, de olhar para coisas que de repente elas estavam negando há muito tempo, ou não fazendo contato, e agora não tem por onde fugir, né? Ou não tá trabalhando, ou os que conseguem, mudou a rotina de trabalho, mudou para todo mundo foi impactado. Sim, com Agora, o que eu certeza. percebo, assim, no sentido de compras, que foi que você perguntou? Foi. De compras. Aí eu vejo várias vertentes. Eu vejo aquele cliente consumidor que realmente ele via, caraca, como eu gastava com coisa desnecessária e agora eu estou precisando do principal e não tenho. Uhum. Como eu desperdicei. Ou tem aquele que pode comprar e talvez ele vá continuar comprando sem passar pelo processo de reflexão, mas ele já vê que está sendo impactado de alguma forma. Ou aquele que vê que precisa mudar e às vezes ainda tem um conflito que é muito grande, porque daí vai depender do perfil dele, do tipo de caráter, do tipo de momento emocional que ele está e que tem a ver com a sua linha do tempo, né? Com a linha do tempo da pessoa. Então, sempre quando a gente vê um cliente, um paciente que ele chega, ele está contando algo da história dele, que momento ele parou, fixou. Às vezes é um adulto, mas que tem comportamentos infantis, né? Ou Uhum. está lá muito infantilizado, ou às vezes é um cara maduro, uma mulher madura que está comportando como um adolescente, está fixado nessa fase, por exemplo. Especificamente, eu vejo que tem essas várias vertentes e podem haver mais, mas dentro do que eu vejo aqui comigo, eu tenho visto mais ou menos por aí. Certo. Você acha que Resposta? isso acaba implicando? Vou trazer um pouco aqui para o nosso mundo que a gente vive. Por exemplo, tá? Teve um produto de. Como é que era mesmo? Era exercício em casa. Né? Ele vendeu mais de R$ 1 milhão desde janeiro até agora. E por incrível que pareça, mais de 50% desse valor foi vendido há 40 dias atrás, mais ou menos, foi onde começou. Não há 40 dias atrás, mas vem mais da metade desse valor. Ele veio. Como eu posso dizer? Ele tomou força, tomou tração nesses últimos 30 dias, visto que as pessoas não podem sair de casa.
E isso aumentou exponencialmente o consumo, né? E isso daí já me fez uma mudança até no meu... Porque assim, a gente trabalha... todo mundo fala, nossa, o que você faz? A gente faz anúncio na internet, mas a internet ela é um meio para chegar em outra pessoa, tá? Então, querendo ou não, quem vai ser impactado por aquele anúncio é uma pessoa. Então, muito me interessa quando a gente vem falando sobre comportamento humano, como que funciona as pessoas, como o efeito manada, né, na crise, como é que é o efeito manada quando está tudo bem, governo, economia, aí são várias coisas que mudam, né? E, infelizmente, a gente estávamos saindo, né, aparentemente saindo de uma crise econômica e entramos em outra pior agora. E assim, mudou de novo e está mudando muito rápido. Hoje em dia, as coisas, a gente tenta acompanhar, mas a velocidade ela é tão grande que a gente não consegue. Então, eu queria entender com você, como uma especialista, você acredita que isso vai mudar? Já mudou, mas que isso vai ser um efeito prolongado, vai ser uma coisa a longo prazo, por exemplo, nunca mais vai ser o mesmo, isso a gente já sabe. Mas como esse exemplo que eu te dei das ginásticas, né? Esse curso para ginástica em casa, ter vendido tanto, né? Mais de 7 dígitos aí, em menos de 6 meses, né? 4 meses agora, vai fazer 5 meses. Em 30 dias vendeu mais de 600 mil reais. Você acha que isso já vem mostrando uma mudança de comportamento pós-coronavírus, assim, esse tempo? O que você acha disso? Olha, eu acredito que sim, porque eu vejo assim, eu que trabalho e tenho visto isso com os meus clientes, tenho visto isso ao meu redor. Às vezes as pessoas, elas vão ser impactadas e já estão sendo. Eu falo que a oportunidade está sendo para todos. Uhum. Agora, como cada um vai absorver de cada caráter, de cada momento de cada um. Mas eu vejo que esse apertão, assim, né, de confinamento, de isolamento, ele está sendo importante para as pessoas refletirem o que é importante, onde elas vão investir. Quer dizer, muita gente que não fazia exercício está fazendo. Eu vejo assim, não sei se é assim que vocês veem. Eu acho maravilhoso. Se elas não têm um tempo para investir para ir numa academia, mas pode comprar um programa pela internet, fazer em casa e adaptar, fantástico, porque a atividade física, eu sou uma incentivadora de atividade física como psicóloga corporal, porque a gente trabalha os bloqueios corporais, até mesmo os sintomas físicos, eles vêm muito de bloqueios energéticos, do jeito também de cada pessoa. Só para entender isso, por exemplo, às vezes uma pessoa tem mais tendência a ter dor de cabeça, outra dor de estômago. E mal vai saber, às vezes, diretamente, mas que uma atividade física vai ajudar no fluir daquela energia. Um exemplo. Entendi. Bem simplificado. Então, assim, e vai dar, despertar hormônios da felicidade, né? Então, a endorfina, a serotonina, que não vão precisar vir através de medicamentos somente, para quem precisa, no caso, mas você tá em casa e podendo fazer movimento em casa ou com os recursos que você tem, vai te mobilizar outras substâncias de bem-estar, vai te fazer bem, e acredito que muita gente tem adotado, que eu tenho percebido, da minha rede também, não só na clínica, e que está tendo, sim, uma mudança no sentido de valor. Sim, o último. Parece que travou aqui. Deixa eu ver. Mazinha, tá me escutando? Sabe? Agora voltou. Peraí que eu não tô escutando. Voltou. Legal. Você me escutou? Não, é que tinha travado aqui para mim. Você tinha travado a sua Ah, imagem, agora voltou. Eu te perguntei isso daí porque, assim, sempre quando a gente pensa em vender alguma, a gente vende pela internet. O nosso negócio são vendas pela internet. E claro que com esse confinamento, todo mundo aumentou e muito, assim, a utilização de internet. Tanto é que vários artistas estão fazendo live, várias pessoas estão fazendo várias movimentações utilizando a internet. E isso esboça bem o que você falou, né? A mudança de comportamento do ser humano aí. eu estou aqui, eu sou uma prova viva de mudança de comportamento. Exatamente. E para você, queria saber para você, para o seu negócio como psicólogo, o que você está conseguindo atender? Você está atendendo online? Como é que está sendo isso? Então, você sabe que eu, particularmente, até pela minha linha de atuação, eu sou muito afetiva, afetuosa, Sim. meu contato é presencial, é corporal, então eu faço massagem, trabalho com respiração, eu toco no cliente, eu faço alguns exercícios corporais. Então, para mim, eu confesso que foi assim, foi um choque de primeiro momento,
Mas eu atendia pontualmente, eu sempre, nunca falei assim, online. Eu atendia online pontualmente 2 clientes que já estiveram comigo no presencial. Então, eles Uhum. já fizeram um processo comigo presencial e mudaram, né? De país e de estado. Então, eu segui dando continuidade com eles. E funcionou muito bem. E agora, nesse momento, eu vejo até, embora aqui em Taubaté especificamente foi dada a oportunidade, né, nesse decreto municipal, de abrir as clínicas e poder atender, alguns têm vindo presencialmente, mas muitos não. Então, preferiram estar no online. E cabe a mim respeitar, é lógico, sempre o respeito, né? Não é por causa desse momento. O movimento de cada um, a lógica de cada um, e vejo que funciona. Então, assim, para mim também está sendo uma quebra de paradigmas importante, porque é de desenvolvimento, eu já estava olhando para isso até junto com vocês, né, que me Sim. assistem, e ver assim que é possível chegar a um produto, é possível ter qualidade, porque a pessoa tem uma demanda, e às vezes assim, é você poder atender. Eu tenho feito vários acolhimentos, inclusive gratuitos, que eu fiz nesse momento, né, de pessoas que não tinham condições aí financeiras para estar investindo, de plantão psicológico, que o que um plantão pode fazer por uma pessoa? Então, por que eu não posso atender online? Como uma live pode chegar com uma informação útil a uma pessoa, como eu já tive retorno de outro que eu fiz, né? Que para mim também é novo esse universo. Então, por que não? Então, eu vejo que também está me fazendo expandir, eu acho isso bem legal. Como muitas pessoas, né? Eu Sim, com tenho certeza. clientes também que tinham travas e que estão fazendo home office e que agora estão precisando se desenvolver. Eu acho que crise é criar mesmo, né? É você se desenvolver, é uma oportunidade. Agora, como cada um vai lidar com ela é relativo. É aí que tá o grande ponto, né? Aí que tá o grande problema, porque tem gente que trava, né? Trava e Tá. aí não caminha mais. Eu E escutei daí vai depender do repertório de vida dela, né? Porque uma crise vai, com externa, certeza. como essa, por exemplo, ela, ela vai despertar, o jeito que ela vai interferir na pessoa vai depender muito de como ela lidou também com outras coisas da vida dela. Por isso que a crise ela impacta cada um de uma forma diferente e pode não impactar. Sim, Pode ou não impactar, pode ou né? não, né? Mas se a gente for ver pela grande massa, houve uma mudança total de comportamento e de bom, enfim, tudo, né? E Muito. a gente falando de questão de comportamento, como eu disse há um tempo atrás, como a gente faz anúncio para essas pessoas, como que você imagina, assim, né, a gente sempre, a gente fala que tudo é teste, né? Para a gente aqui é tudo teste, um eterno teste, é testando, otimizando, melhorando, para cada vez tendo melhores resultados. Não tem, infelizmente não existe aquela fórmula da gente pegar, vamos fazer isso aqui desse jeito, né? E que vai dar certo. Certo e erro, né? Depende até de dia da semana, até de hora, né? Vou dar um exemplo para você aqui. A gente atende um restaurante no Rio de Janeiro, onde a gente estava fazendo muito anúncio e tudo mais, só que a gente percebeu que de segunda a quarta ninguém entrava em contato. E quando era de quinta a domingo, bombava o almoço dela, assim, que era uma coisa louca. Aí eu comecei a pensar, eu falei assim, nossa, isso aconteceu no restaurante do Rio, só que a gente fez isso também para um restaurante daqui de Taubaté, e era ao contrário, era diferente. Até porque ele também não abria no sábado, no domingo, enfim, né? A galera já conhecia ali, né? Aí Uhum. que tá. Se a coisa é tão. Como é que eu posso te explicar isso? É tão um pouco meio louco de explicar isso, mas. Se a coisa é tão. Tem tantas variáveis, em que ponto que a gente. Assim, todos nós somos seres humanos, mas em que ponto todos são em comum, sabe? Eu quero saber. Existe alguma forma de a gente conseguir fazer tipo uma fórmula e falar: ó, eu acho que isso daqui funcionaria para tudo, mas Todo. só que, claro que existem variáveis. Aí eu sei que isso não existe, mas Uhum. tecnicamente falando, porque eu não sou psicólogo, porque eu sempre tive essa curiosidade em saber. É possível, eu vi uma vez um estudo de um cara que ele era economista e ele falou, se existisse fórmula para comportamento humano, todos os acionistas da Bolsa estariam ricos, né? Porque a gente conseguiria ter essa fórmula para as pessoas. E, enfim, já que é muito volátil, muito variável, o que você entende assim como modificação de comportamento? Como é que a gente pode testar isso a curto prazo?
Você tem alguma dica para dar para mim aí, para me ensinar a fazer isso? Ou, Ah! ou Giba, vai testando mesmo que o caminho é esse? Olha, Giba, eu não sei. Assim, na verdade, existem áreas da psicologia, eu vou te dizer que sim, que existem áreas da psicologia que trabalham exatamente, é psicologia comportamental, a psicologia que trabalha com perfil, porque tem os perfis, né? Eu leio como caráter. Uhum. Por exemplo, né? Cada pessoa tem um caráter, um jeitão de funcionar da vida. Então, a gente sabe que tem o obsessivo compulsivo, que, né, é o louco das compras, vamos dizer, o outro que é mais contido, que ele é lá o que reserva, faz a sua reserva financeira. Para cada um, trazendo para a polaridade, ele tem o seu perfil psicológico, que a gente chama que é o jeitão, é o caráter, dentro da minha visão, né, da minha formação. Existe a psicologia comportamental, que ela também trabalha com perfis, tem testes de análise, que elas são bem mais específicos também, que também trabalha com essa parte de perfil, né, de pessoas. Não é muito o jeito que eu particularmente gosto, porque o que eu entendo também? Cada pessoa tem um jeito e cada pessoa tem uma marca. E o jeito dela, que como aqui na clínica eu falo, o jeito em disfunção, porque se eu tenho meu jeito de ser, que é genuíno, a minha essência, e por algum trauma, alguma marca, eu fiquei disfuncional, com muito medo. A compulsão é uma disfunção, né? A compulsão por compra é uma disfunção. Ela está contando algo daquela pessoa que tem a ver com uma fase anterior da vida dela. Qual é o objetivo da psicologia? É reorganizar, né? Assim, trazer a consciência para que essa pessoa se organize dentro do jeito que já é dela, mas ela entenda aquilo, integre e consiga dar uma função mais organizada. Não é certo ou errado, que ela possa realmente organizar e levar de um jeito mais qualitativo, funcional na vida dela, certo? Entendi. Então, essa crise ela já está impactando as pessoas. Agora, as pessoas podem sair mais contraídas ou mais expansivas. A psicologia corporal, ela trabalha o pulsar da vida. Então, o pulsar trazendo para a respiração. Então, eu inspiro e expiro. Então, precisa da contração e da expansão. Agora, se eu só contraio, eu adoeço. E daí o corpo manifesta isso. E se eu expando demais também, eu estou expansiva, que eu não tenho nem borda, não sei, é meu limite, também é um adoecimento, cada qual a sua maneira. Então, essa crise, ela pode estar impactando, com certeza, né? Vai impactar as pessoas e pode gerar essa polaridade da contração demasiada, ou a expansão, ou a autorregulação, porque as pessoas nessa pausa, porque é na pausa que a gente se reorganiza. Dentro da psicologia corporal. É preciso a pausa. É na pausa que você faz contato com a tua dor. É na pausa que você vai ver coisa que você estava negando e de repente aí só fazendo. E daí você sai dessa crise mais organizado. É o que eu acredito. E é o que eu quero, né? Que as pessoas realmente saiam dessa crise mais organizadas com elas mesmas para irem para a vida fazendo o que é o propósito delas, para de perder tempo, de estarem mais conectadas. E com isso, vai mudar o perfil. Agora, como? Eu não sei. Não existe mas uma que receita. Vai mudar, com certeza, vai mudar. Não existe uma receita, né? A gente aqui, é o que você está falando. Nós trabalhamos com diversos tipos de pessoas, né? A gente constrói anúncios para diversos tipos de pessoas e diversos tipos de comunicação. Mas existem algumas coisas que são em comum, né? Que são os famosos gatilhos mentais. Né? Que todas as pessoas, quando acionado esse gatilho, as pessoas têm tendências a comportamentos. Porque o que a gente faz nada mais é do que influenciar pessoas à compra através da internet. Sim. Sim. E eu queria, assim, existem os principais, eu tenho até uma colinha aqui, com os principais gatilhos mentais aqui, né, que eu trouxe. E, psicologicamente falando, eu queria que você me explicasse o que leva, né, eu sei, em anúncios, como que isso funciona, mas o que leva o disparo desse gatilho, entende? Se a gente for parar para pensar, por que a gente... Isso é o que eu diria que, assim, isso todos os seres humanos têm em comum. Porque todo mundo, quando a gente dispara esse gatilho, seja por escassez, todo mundo é curioso,
sabe? Então, quando a gente dispara um gatilho de curiosidade, todo mundo já tem tendência a ver, nossa, o que é isso? Todo mundo, quando a gente dispara um gatilho de escassez, por exemplo, que está acabando, é a última peça, né? Como que isso funciona dentro da mente das pessoas? Porque isso é uma coisa que todo mundo tem em comum. Independente de eu ter um comportamento na segunda-feira, na sexta-feira, na terça-feira, eu acredito que esses gatilhos... eu tô falando uma bobagem ou tá certo? Ou os gatilhos... Tá. Vamos dizer que é uma coisa em comum entre todos os seres humanos? Sim, e uns mais, uns menos, né? Os gatilhos, realmente você está falando a verdade. Eu trabalho muito com gatilho mental também aqui na clínica, no individual, que é o meu foco, né, nesse momento. Sempre tem algo que dispara, né? Principalmente quando desorganiza, né? Trazendo aqui sempre que o olhar é para o que está disfuncional, ou trazendo para a consciência, o que disparou, como você fala, o gatilho mental, né? Então, escassez, a gente está trabalhando também com a base que é a oralidade, né? É a base da vida, a oralidade. Então, a gente nasce, a primeira coisa que a gente é um ser oral. Antes aéreo, antes a gente era aquático, né? Porque tá lá no útero, que a psicologia corporal entende a pessoa desde a concepção da vida dela, desde ali do momento da energia sexual até a formação dela na adolescência. Tudo isso, essa linha do tempo toda vai formá-la como um adulto maduro, né? Entre aspas, porque cada um vai ter o seu processo. Mas o primeiro contato que a gente faz é o leite. Então, a falta do leite, ou se a gente tem muito leite ou pouco leite, ou leite suficiente, isso já é a nossa primeira marca. Então, quando você traz um gatilho de escassez, a forma como a pessoa viveu na vida dela, né, com muito ou pouco, isso vai impactá-la, né, nas compras ou na vida, não é só na compra. É como ela lida com pouco ou muito dela, como ela reconhece se a vida é suficientemente boa, ou se ela é poliqueixosa, ou se ela é muito compulsiva. Isso vai dizer o perfil do cliente, né, do cliente, do paciente. Quando eu vejo, já vai contando um pouquinho da história dele lá no primitivo. E isso é o que eu posso te dizer dentro da psicologia corporal. Então, basicamente, quando a gente aciona esses gatilhos, seja lá... É muito emocional, é primitivo. Então, totalmente... dizem, né, que toda decisão de compra, ela parte... É uma briga entre o emocional e o racional, né? E o emocional que Quando a decide quem pessoa, quando ela está mais madura, e que eu falo com o neocórtex, porque são 3 sistemas, né? O reptiliano, o límbico e o neocórtex. Trazendo para uma linha madura, como eu falei, trazendo do útero até a adolescência, depois da adolescência seria a formação do neocórtex, depois até que nasce o dente do juízo, entre aspas, porque daí realmente é quando amadureceu. Pode ver que tem muitas pessoas que ou não nasce o dente do juízo, ou nasce muito mais adulto, porque quando realmente emocionalmente formou, né, realmente amadureceu o neocórtex. Se a pessoa está muito no límbico, ela vai ter mais compras compulsivas. Se ela já está mais neocórtex mais organizada, que a razão vem primeiro e ela está com essa maturidade, ela já tem uma compra mais organizada, direcionada. Entendi. Isso tudo é muito técnico, né? Porque até então a gente aprende, né? A gente aprende no marketing como utilizar gatilhos mentais, quais gatilhos mentais, mas eu não imaginava que era algo que vinha desde o nosso nascimento. Muito, não. E eu, por exemplo, a gente na faculdade, psicologia do consumidor, eu gostei bastante, mas a gente tem um bimestre de psicologia do consumidor. Um bimestre. É muito rica e ampla, né? Sim. E eu até, por exemplo, fazer esse processo da criação da minha marca, que eu fiz com vocês, que foi muito importante também, a identidade, né, da marca. Eu sempre atendi os meus clientes no individual, adoro grupo, sempre trabalhei com grupo, mas por um momento eu fiquei só na clínica, no individual, né, no processo individual, e sabe, é como se eu fosse, gente, como é muito rica essa conexão da psicologia com o marketing, e assim,
E eu não era tão, digamos, conectada mesmo com isso. Eu sempre fui fazendo meu trabalho da forma que ele, com as minhas redes pessoais mesmo, mas nunca ligada à rede digital. E o quanto isso é importante, né? Ah, sim, com certeza. A gente consegue amplificar a mensagem para muito mais gente, né? Tem uma pergunta aqui do Jesus. Jesus, meu amigo Jesus, como a psicologia pode ajudar no marketing? Mazinha, você responde ou quer que eu responda? Muito, Jesus. Ai, o Bogas, legal. Oi, gente. Então, muito. A psicologia é super, tá super relacionada ao marketing. Isso eu tenho aprendido muito mais com vocês, de coisas que vocês têm me trazido do marketing que eu não conectava, Uhum. pela minha própria leitura de linha de atuação. E eu vejo os perfis, entender o perfil, entender o público-alvo. Embora eu não tenha essa parte de teste, de realmente o perfil comportamental, mas eu entendo o jeitão das pessoas. E eu também entendo qual é o público que eu quero trabalhar. Então, isso é muito importante, a gente entender como o nosso produto, e eu vejo hoje na minha empresa também como psicóloga e na expansão que eu estou fazendo também nesse aprendizado de marketing, que está muito relacionado, é muito importante você entender o perfil do seu cliente, né, qual é o produto, qual Até para é. você conseguir se comunicar de forma assertiva com o cliente, né? Porque é aí Claro, que porque você vai senão, gente, quebrando. desgasta energia. Eu mesma já passei por isso, né? Um desgaste energético, porque daí você não foca, né? Eu acho que você entender esse perfil junto com o marketing, ele poupa o teu tempo, ele direciona, ele faz você ganhar muito tempo e realmente atingir o público-alvo que você quer. Isso é muito bom, né? Antes até eu mesma tinha um pouco, né, quando a gente começou a trabalhar, meio, digamos assim, leiga mesmo, né? Mais nessa leitura de marketing, mas eu vejo como ele é rico, é muito importante, né? Vocês mesmo abriram muito os meus olhos nessa parte empresarial. Temos algumas diquinhas, né? Algumas diquinhas básicas. Muito importantes. Então, pra gente, assim, pelo menos, ao menos para mim, né? Eu gosto muito de estudar o comportamento humano, porque é através disso que eu consigo escrever os meus textos, né? As minhas copys aqui, que é onde começa a entrar a quebra de objeção, onde começa a utilização de gatilhos, de autoridade, de escassez, de curiosidade, de um porquê, de prova social, de depoimento. É contada uma história toda para que a gente consiga fazer uma venda. Essa aqui é a grande verdade. E assim, claro que ainda existem coisas que não funcionam e eu quero aprender a fazer isso funcionar. Vou dar um exemplo para você de uma coisa que não funciona. Produtos com ticket médio acima de... Estatisticamente falando, tá? Não sou eu que estou falando. Estatisticamente falando, produtos com ticket médio acima de R$ 497, para você vender para uma pessoa sem ter contato com ela, é, assim, praticamente impossível. É muito difícil. Muito difícil. Se essa pessoa nunca te viu. Mas existem produtos de ticket médio alto, por exemplo, de 2.000 e poucos, que são vendidos aí a rodo sem você ter esse contato físico. E como que isso é feito, né? Eu comecei a estudar, eu comecei a ter essa curiosidade de falar, de saber, tá, mas estatisticamente falando é mais difícil vender, mas ainda tem gente que consegue vender. Como? E aí eu fui atrás, comecei a pesquisar, e eu vi que, em média, existem 6 pontos de contato para você fazer uma venda de ticket médio muito alto para uma pessoa, sem você ter o fator humano lá dentro, né? Então, é aquele negócio, é o poder de percepção que você tem que ir envolvendo o cliente, né? Então, assim, você imagina que é num monólogo, vamos dizer assim, né? Que uma coisa escrita, você tem que utilizar de gatilho mental, de um monte de argumento, de texto, de copy, de poder de persuasão, para que você convença essa pessoa a gastar R$ 2.000, R$ 3.000 ali com você no curso. E eu comecei a pensar, falei, cara, isso é totalmente psicologia, porque como que você não tem nem contato com a pessoa e consegue fazer uma venda de R$ 2.000, R$ 3.000 para ela? E, assim, a forma de como você escrever e utilizar esses mecanismos mentais das pessoas, né, porque elas... Eu escutei uma frase que eu achei muito sensacional. Era assim, ó, as pessoas elas querem comprar. É que as outras pessoas não querem, elas só querem um empurrãozinho, só querem uma mãozinha, sabe? Ela tá, sabe aquela pessoa que tá com vontade de comprar, só que ela precisa só
só ter aquele convencimentozinho, aquela coisinha, e de repente você quebra aquilo numa frase. Só que você tem que escrever um texto desse tamanho para você quebrar aquilo naquela frase. Aí que tá a grande pergunta que eu sempre faço. Que frase é essa? Né? Como que a gente constrói essa estrutura? Porque isso é uma estrutura. Claro que a copywriting em si é uma estrutura muito grande de textos persuasivos para compra. Só que assim, é um método. Então assim, ele tem um padrão. Então se existe um padrão, o comportamento humano também tem um padrão. Só que aí que tá. Aí que tá. Cada pessoa, ela age de um jeito. Como que você, tecnicamente falando, fala assim, não é uma pergunta muito difícil, eu prometo. Mas, por exemplo, Não, pode, tecnicamente pode, falando, pode fazer a pergunta. tecnicamente falando, como eu sei que é um padrão, eu sei que existe uma estrutura, eu sei que o comportamento humano também ele é uma coisa que não é padronizada. Mas aonde que a galera chegou nessa fórmula de estrutura que funciona tanto? Você acha que foi só na base de teste mesmo? Ou você acha que é uma coisa que sempre existiu? Porque muitos dos gatilhos mentais, por exemplo, e muitas existe uma técnica chamada storytelling, que é a arte de você contar uma história, né, onde você envolve as pessoas, que é a famosa jornada do herói, enfim, tudo isso. São técnicas que elas são de 1000 anos atrás, de 500 anos, de 2000 anos atrás. Sabe? Eu não sei precisar quanto tempo, né? Nunca cheguei a estudar muito profundamente isso, mas eu já tive conhecimento disso. Então, assim, se isso vem desde aquela época, né? E não mudou, você vê, é uma coisa que é de muito tempo atrás. Você acha que a gente consegue, somente baseado nisso, continuar a fazer as vendas? Você acha que é uma coisa que, assim, mesmo quando tem essa crise, ela vai parar e vai mudar o comportamento das pessoas? Eu vi que conversamos aqui que já mudou. Mas só que tem coisas que nunca mudam, tá na essência. E por que que tá nessa essência? Como é que funciona isso? Clinicamente falando. Então, porque tem coisa que é do inconsciente coletivo, né? Tem coisa que já tá aí mesmo, que é do humano. E quando você me fala de comportamento, eu tô entendendo caráter. Mas mesmo o caráter, eles não têm milhares de caráter, eles têm um jeitão ali que tá ali no rol, né? E eu entendo que isso tudo, a gente tem a nossa memória aí que já é do inconsciente coletivo, já está aí formada há milhares de anos, e tem coisa mesmo que é inata, é do humano, mas quando eu trago para você que haverá uma mudança, porque eu entendo que a minha linha, inclusive, eu trago mais mesmo para o emocional, para o afetivo. Embora o comportamento é lido e visto a todo tempo, mas eu vejo que tem outras linhas da psicologia que ela vai ver o comportamento mais bem comportamental mesmo, né? Ali do reforço e da extinção do comportamento. Embora eu entenda dessas técnicas, não é a minha vertente de atuação. Então, você diz no sentido de como entender o comportamento humano, né? Eu vejo aí nas pesquisas, dentro do marketing, eu entendo que são feitas muitas pesquisas, primeiro pesquisa de mercado, de produto, e também relacionado aos caráteres, ao jeitão das pessoas, né? Então, o que enfim, de N produtos, porque tudo a gente consome. O que a gente consome? Tudo. Sim. Não é? Tudo a gente eu acho consome, que vai variar a necessidade né? Qual é a necessidade daquele produto? Então, consumo água, café, comida, tênis, roupa, cursos, e tudo a gente consome hoje. Agora, qual é a necessidade? E daí a gente vai entender também, eu acho que dentro do marketing, trazendo para a psicologia, às vezes a pessoa, quanto mais qual é a pessoa que busca conhecimento? Ela tem um perfil. Sim, com certeza. Né? Qual é aquela pessoa que busca o conhecimento? Existem estudos, que eu sei que a psicologia faz, outros não é mesmo da minha área, mas eu entendo que da minha linha de atuação, mas tem psicólogos específicos disso de pesquisa.
e que vai ver qual que é o público-alvo, né, daquele tipo de produto, porque ele já tem uma consciência da necessidade que é diferente de uma necessidade básica, por exemplo. Eu acho que Isso eu entendo psicologia. a grande sacada aí é a gente identificar padrões de compra das pessoas e a partir disso a gente começar a oferecer. Aí onde a gente entra, né? É onde a gente estuda sempre para a gente oferecer o produto certo para a pessoa certa, não para qualquer pessoa. E vocês têm essa cabeça aberta para isso, né? Eu vejo mesmo, embora eu seja psicóloga e trazendo a experiência aqui para compartilhar até com o pessoal, a minha mente mesmo para o marketing começou a abrir com vocês, como é importante, né? Porque também tem essa questão da exposição, de como você comunica. Marketing é comunicação, e Com comunicação certeza. expansiva. Então, eu vejo como o marketing ele traz outras ferramentas que nem sempre, não é porque o psicólogo também está conectado o tempo todo com isso, mas fica mais fácil de entender a linguagem. E quando a gente entende é tão bom, porque assim, como acessar o cliente que realmente precisa, e não só porque eu sou psicólogo, mas eu vejo qualquer outro tipo de cliente que vocês vão, né, que precise do marketing, porque quem não precisa, hoje eu vejo assim, quem não se comunica, ainda mais hoje, nesse momento que a gente está vivendo, o quanto é importante realmente essa comunicação virtual e a forma como você divulga o seu produto e entendendo pessoas. É comportamento, é psicologia total. Não, isso daí com certeza absoluta, né? É o que eu sempre digo. Por mais que a gente trabalhe no ramo, né? A gente precisa aprender vários outros ramos que vão agregando, porque são muitas pessoas. A gente atende aqui, por exemplo, desde pessoas que fazem curso, tem o Jesus também, que é nosso parceirão aí também, mas assim, faz curso online. Eu tenho um colega, por exemplo, de profissão, que ele vende frango assado pela internet. Eu sempre conto essa história porque eu acho genial, sabe? É um cara que vende 200 frangos assados no final de semana. É muito. Aí você fala, nossa, mas como que ele conseguiu fazer isso? Ele só colocou um videozinho, na perfeita curiosidade, ele colocou um videozinho do cara comendo frango e pronto, ele bomba de vender aquilo. O que acontece? Você imagina, né? Você não está com vontade de comer frango, aí você tá rolando o feed lá, você vê aquela foto e você te desperta ali aquele desejo de comer uma comida que nem sequer estava na sua cabeça, você não estava pensando em comer aquilo. E foi o que você falou, o que eu acho que é o mais genial disso tudo, aí é onde que entra a psicologia pura, é como que a gente acessa isso daí que está aí dentro da nossa cabeça, entende? Como que a gente, como que a nossa percepção, como que a gente faz algo que a gente quer passar, tornar-se verdade para a pessoa, porque imagina, ela nem te conhece, ela nunca te viu, né? E você está querendo vender para ela. Tanto é que hoje as vendas, né, pelo menos as vendas que a gente faz, elas são praticamente assim mesmo, elas não são diretas, elas são indiretas. A gente primeiro bate numa dor do cliente, né, o que ele tem, por exemplo, preciso emagrecer, preciso ter uma vida mais saudável, preciso de mais conhecimento, né, é onde a gente começa a bater na dor. Eu acho que uma das copies, sabe, mais a copy é o texto, né, persuasivo, que um dos que a gente mais tem aqui, que eu gosto muito de usar, tipo assim, o seu sucesso só depende de você. Se você sair dessa página, você vai continuar do jeito que você está. Isso já é uma provocação para que a pessoa continue lá falando, peraí, como assim? Se depende de mim, não, agora eu quero ir, sabe? E são coisas que não mudam nunca, entendeu? Essa questão de você provocar outra pessoa para que ela tome uma ação que a gente deseja, é justamente essa pegada que você falou. Então, eu acho que entender isso daí, ou entender a cabeça das pessoas, eu acho que é a parte mais difícil que a gente faz aqui. Porque... Por isso que eu comecei a estudar muito, falei, nossa, vamos fazer essa live com a Mazinha, porque é a essência, né? E eu lembro muito bem quando... E a dor mobiliza, né? Exatamente. Quem procura psicologia, procura pela dor. Ela vai levando, em geral, do jeito que ela pode. Ela vai remendando, eu falo colocando esparadrapo, mas ela vem quando dói. Mas daí eu falo que quando você faz contato com a dor, mas você resolve, você cuida, aí é fantástico, né?
Então, eu vejo assim, eu comecei a entender isso, o marketing. Então, assim, você entender a dor e conseguir atender aquele cliente na dor dele. E cada um vai ter a tua. Sim, E também a autorresponsabilidade, né? Isso que você falou. O sucesso é, depende de você. É a autorresponsabilidade. exatamente, exatamente. Isso eu trabalho muito na clínica. Eu fiz um curso uma vez e o cara me falou, essa pegada de escrever em tamanha persuasão, ela é tão forte que se você pode usar isso pro mal, entendeu? Assim, Sim. você pode reverter, tanto é que existem muitos produtos aí que são uma porcaria, vamos combinar, e que vendem milhares justamente por conta disso. A persuasão na escrita da pessoa, quando ela passa aquela mensagem, é algo assim que você, nossa, você é o menor dos mundos. Aí quando você compra o produto, você acaba se arrependendo, né? De ter comprado aquele produto e, enfim, acaba sendo uma coisa ruim. Porque né? Acaba não sendo ético, né? A Sim, forma que a sim. pessoa. Existem, infelizmente, profissionais que utilizam Sim. disso. Mas o que eu queria pontuar aí é justamente isso. É algo tão poderoso que, às vezes, o que a gente sempre fala aqui, o que vende não é o produto, é a oferta dele, né? Uhum. Não, o produto você compra ele depois lá, você sabe que você vai levar para casa, mas você tem que comprar ele durante a oferta. Então, muitos do mercado, existe um mercado hoje muito grande de afiliados no Brasil, né, no mundo em si, que é justamente isso, as pessoas elas vendem produtos de outras pessoas e elas não sabem como é que o produto funciona. E vende somente a oferta. Muita gente perguntou para mim e falou assim, Giba, por que você não faz isso? Eu falei, porque eu não acredito nisso. Como é que eu vou vender algo que eu não sei se eu compraria? Ah, mas você compraria pela oferta, tá? Mas e se aquilo verdadeiramente vai ajudar alguém? Essa que é a grande pergunta que a gente tem que responder é isso, se aquilo verdadeiramente vai ajudar alguém, Mas entende? daí você está me falando também a tua crença, isso é muito importante, né? Eu vejo psicologicamente falando, a crença que você tem no produto, né? Isso também influencia muito a venda. Sim, com A certeza. crença em si, no produto, né? O produto, enfim, mas isso influencia muito, tem muita psicologia nisso. Mas eu vejo, por exemplo, vocês, embora, né, eu seja dessa área, o quanto o marketing abriu meus olhos, expandiu, assim como você também tem estudado psicologia, eu também muito marketing e tenho me aberto, assim, realmente, porque eu também tinha uma crença equivocada. Eu também acho que por tantas vendas forçadas, ou como as pessoas vendem, às vezes, de uma forma artificial, e eu que trabalho tanta essência, Uhum. só que daí eu fui fechando também, assim, né, digamos ali, mais trabalhando de uma forma mais fechada, trabalhando muito, mas de uma forma fechada, não mostrando. E eu vejo o quanto eu precisei também trabalhar em mim pessoalmente crenças para realmente usar o marketing de forma positiva, para que Com eu certeza. pudesse realmente. Então, eu acho que essa união e esse link da psicologia e do marketing, ele é eterno, né? Ah, isso daí com certeza. Enquanto se tratar de pessoas, acho que sempre vai ter isso. Eterno e também assim não só a psicologia, né, como profissional da área da psicologia, mas como pessoa, o quanto eu também precisei olhar para várias coisas positivamente, quebrando as próprias objeções que foram construídas ao longo da minha linha, né, do Uhum. tempo, por como você trouxe essa questão de como é feita a venda. Então isso me ajudou bastante e tem sido muito importante. Legal. E agora vou fazer A gente já está finalizando aqui, eu te falo, passo bem rápido mesmo. Agora eu vou te fazer uma pergunta aí. Você que está conseguindo gravar vídeo aí, como é que está sendo? A sua experiência ainda não começou? Você sabe que a produção de conteúdo, como essa que nós estamos fazendo aqui agora, ela é fundamental, apesar a gente precisa comunicar o que a gente faz, né? E como é que tá para você Então, isso aí? Você está conseguindo gravar conteúdo, está conseguindo gerar, gravar vídeo? Como é que está sendo isso? Já quebrou essa crença ainda não? já tô aqui, né? Mas está gravando vídeo comigo, né? Não sozinha. Ah, que honra, hein? Você sabe, então, trazendo aí pro pessoal isso que eu também trabalho com isso, né? E daí eu fui fazendo contato com o quanto isso também era minha dor, né? De revelar a essência das pessoas que eu sempre vi no consultório, na clínica, via ali. É como se a pessoa não visse ainda o que ela é de verdade, eu já conseguisse ver o que ela é de verdade. E isso é fantástico, quando a pessoa veja a pessoa pulsando e sendo ela mesma. E um dos trabalhos que eu faço com a psicofotografia,
que esse trabalho de olhar para a essência através da fotografia, né? Porque eu vejo que muitas pessoas têm distorção da imagem delas mesmas e tem bloqueio de falar em público e tem bloqueio de gravar vídeos, enfim. O meu eu vejo assim que de alguma forma eu realmente me fechei. E não porque eu seja tímida, porque eu não me considero, eu sou bem expansiva e comunicativa, mas o quanto era uma trava minha, né? Então, quanto Marte, o trabalho de vocês, e também é lógico, meu conhecimento, todo, porque não era algo que era alheio, eu era consciente disso, mas digamos assim, aí o cutucão de vocês e trazer essa consciência do quanto isso é importante para o marketing fez eu me lançar. Agora foi empurrão mesmo nessa pandemia, né? Tem Então que já ser, né? fiz, tem que ser, e tá sendo muito gostoso, né? Como é gostoso você, né, ver o carinho do pessoal, chegar, ter essa troca de informações úteis, eu acho que é é o principal. O que move, né? Sentir cumprir a minha missão do meu, né, do que eu vim fazer como produto da psicologia da Sunflower, que vocês aí também ajudaram a desenvolver essa marca, para realmente que é luz a essência, Sim, né? com Então, certeza. iluminar isso e poder trazer a luz aí para mais pessoas, olha, eu estou muito feliz. É o que eu sempre falo. Não adianta nada a gente ter um produto tão legal, uma coisa tão boa e ninguém ficar sabendo o que a gente tem, né? Que a gente vende, que a gente faz. Então eu sempre incentivo as Era a minha pessoas. Eu questão, também, né? às vezes a gente não tá num bom dia para gravar, às vezes a gente não tá num bom dia para falar. E a gente tem que ir lá e tem que fazer, a gente tem esse compromisso, porque a coisa acaba acontecendo de não se trata só mais da gente, né? Não, Hoje a gente está com cerca de 20, acho que são 23 ou 20, 23 ou 24 empresas que contam aqui com a gente para fazer os trabalhos que a gente faz no dia a dia aqui. Então é muita gente, não se trata mais só de mim sentar aqui, fazer anúncio, nem nada disso. Né? Então, não, você vê assim, o que o marketing trabalha com pessoas, de promover pessoas, e a psicologia, eu vejo aqui na minha atuação também, de trazer a essência das pessoas. E, por exemplo, se você conseguir atingir um cliente e vender, é assim, o quanto isso tem de impacto, né? São muitas vidas. Uma pessoa melhor, psicologicamente falando, quando ela se dá conta dela, do que ela veio para fazer, não é mais ela. E assim, e ela tá em essência, ela tá pulsando, ela tá mais feliz, ela tá realizada, ela tem um impacto no trabalho, na família, onde ela estiver. Então, assim, é muito gratificante. Uma pessoa que ela se vê como ela é de verdade, como eu trabalho com essa questão de transtorno de imagem, e consegue comunicar sem bloqueio, é uma pessoa mais feliz, que não é. E com quando certeza. a pessoa está travada? Quando ela não vende produto, ou quando ela está travada, como vê na parte de vocês, e quando ela está travada emocionalmente, o quanto isso tem impacto em cadeia? Porque é muito grande o impacto disso. É Então, uma eu vejo pergunta, que é uma afirmação que a gente sempre escuta, nossa, mas eu faço tanta coisa, mas não consigo vender. E por que que outras pessoas conseguem, né? Eu sempre fiquei com isso na minha cabeça. Por que umas empresas, claro, né? Existem uma série de muitos fatores, mas pessoas que sempre, todos os empresários, pelo menos assim, que eles são top hoje, eles já quebraram. Por que que alguns quebraram e continuaram quebrados e alguns quebraram, ficaram mais fortes e conseguiram chegar onde tanta gente almeja chegar, né? Qual que é a diferença? E aí foi onde eu descobri isso, né? Não faz muito tempo eu descobri que isso é na cabeça, não são fatores cabeça externos, né? Foi isso que me é interessou muito estudar totalmente. psicologia, né? Foi por conta disso. Só que aí eu estudo mais, claro, para fazer anúncio, né? Que é o meu trabalho. Ah, vocês fazem muito bem, vocês estão com uma parte aí, eu até falei para o Marcos, uma parte aí de marketing bem emocional. Eu vou ser bem legal, né? E eu vejo que realmente, não sei se porque eu sou psicóloga, mas eu tenho me interessado bastante. E é lógico, isso faz a gente se desenvolver. Para mim é um incentivo, embora eu seja conhecedora, eu tô do humano, de muitas coisas do humano profundas.
eu tenho me desenvolvido muito e buscado desenvolver no marketing, né? E vocês têm me ajudado nisso, me inspirado para isso, e o quanto isso é importante. Ah, que bom que a gente, pelo menos, estamos ajudando você aí a conseguir colocar tudo isso para fora. Que bom, isso é Bastante, ótimo. Giba. Mazinha, vamos ficando por aqui. Já Isso aí. deu o nosso horário. Eu queria te agradecer imensamente por ter participado e ter cedido a sua hora para a gente trocar essa ideia, fazer esse bate-papo aqui. Obrigado por ter me esclarecido algumas dúvidas. Espero ter ajudado aí também você a melhorar o seu desempenho aí em falar mais, e dar mais o que você sabe fazer aí para as pessoas. E faz o seguinte, deixa o seu contato aí para a galera que segue a gente, como é que eles te encontram, o seu Instagram, se alguém quiser se aprofundar mais na parte de... É Psicologia Sunflower. Aqui acho que não tem como colocar, né? Dá para você digitar aí embaixo. Digita aí embaixo aqui no Aqui comentário. é Psicologia Sunflower. Vai ser um prazer ter vocês lá. Tem bastante com dicas, aceito dicas, né? Aqui. Peraí que eu tô meio lardinha. Não tem problema, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o Marcos digitar aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho. Não tem erro, não. Eu digitei. Ah, tá bom. Apesar que aqui na minha foto já é do meu Instagram também. Mas aí é só clicar aqui em cima também, quem quiser aqui em cima é só clicar no nominho dela e aí já pode ir lá no Instagram dela. Bastante dicas eu tenho colocado, procurado publicar mais com dicas interessantes aí, principalmente para esse momento em casa, de como conectar de uma forma mais profunda, né? Olhar para a família, olhar para você mesmo, que eu acho que assim, tudo que a gente tem é a gente a partir da gente. E daí, se a gente está mais organizado, feliz, no caminho, todo o resto flui. A psicologia é um meio para isso, o marketing, enfim. E aproveita a quarentena da melhor forma, né? Agradeço muito, Giba. Eu também te agradeço demais, Mazinha. Obrigadão. Um beijo, fica com Deus. E na semana que vem estamos de volta aí para mais uma live. Às 19 horas aqui, a live da Agência BR. A gente vai comunicar todos aí quem está assistindo a gente vai comunicar quem vai ser o próximo convidado, sobre o que a gente vai falar aí durante os próximos dias, beleza? Beleza, gente, obrigada, fica com Deus. Giba. Muito Tchau, obrigado. pessoal, boa noite. Mazinha, beijo no coração. Valeu, tchau, tchau.